Bom dia, amados irmãos com Jesus, que a graça do Senhor Deus continue vos abençoando. Nesta manhã, vamos ler o nosso livro de Apocalipse, capítulo 13. Vamos começar com o versículo 7, mais ou menos até ao 9. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação. 8. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujo nome não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvido, ouça, que o Senhor Jesus acrescente a sua bênção acerca da sua palavra. Agora, nós vamos dar continuidade com o estudo dos nomes riscados no livro da vida. Nós ouvimos que tribo de Dan e Efraim foram riscados os seus nomes no livro da vida do Cordeiro, por eles terem aderido à adoração aos ídolos. Agora, aqui nós vamos dar continuidade, porque a Bíblia aqui no Apocalipse, onde acabamos de ler, disse: adoraram na besta cujos nomes também não estão escritos no livro da vida de Cordeiro, que morreu desde antes da fundação do mundo. Agora, profeta para esta era pregou uma mensagem à era de Sardes. Eu quero ler parágrafo 97 para baixo. Se isto parece leve noção de restauração, observe cuidadosamente agora, porque os ímpios não são restaurados, mas irão para o lago de fogo. Os nomes de muitos dos destruídos estavam no livro da vida também, mas foram riscados porque eles falharam em honrar o povo de Deus, que era a palavra viva, manifesta, epístolas vivas em seus dias. Agora, sejamos bem claros aqui, o profeta afirma, estas não são as nações sendo julgadas e indo para o milênio, porque tenha abrigado e ajudado os judeus. Isto é muito claro por causa da conclusão destes versos. E os ímpios irão para o castigo eterno, o lago de fogo, isto. Mas os justos para a vida eterna. Não há registro de dois julgamentos onde os ímpios são lançados no lago de fogo. Somente a besta e o falso profeta são julgados no fim da grande tribulação. Não, este é o julgamento do trono branco, e eles são julgados segundo o que está escrito nos livros. Vocês conhecem a Bíblia, é composta por muitos livros, e o julgamento que há de vir do trono branco, Deus o julgará de acordo com o que está escrito em cada livro. Vocês já ouviram, o profeta Isaías não disse, o profeta Jeremias não disse, o profeta Daniel não disse, eles foram julgados de acordo com o que está escrito neste livro. E o que nós devemos crer é a Bíblia, porque a Bíblia nos afirma, dizendo que Deus, quando vier para julgar o mundo, a sua brochura, o novo livro, somente o livro que ele pode julgar com ele o mundo, é esta Bíblia. Então o profeta disse: foram julgados aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida. E na segunda ressurreição, porque haverá a primeira ressurreição é a ressurreição dos santos, que vão ser ressuscitados e vão ser raptados, como falou Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 14. Agora, haverá a segunda ressurreição, que na segunda ressurreição é onde também serão ressuscitados todos para o julgamento. E é ali onde muitos serão julgados e lançados no lago de fogo. Agora, veja,
É na segunda ressurreição que as almas subem o altar, isto é Apocalipse 6, versículo 9 a 11, se você querer ler, como é anunciado no quinto selo, recebe vestes brancas, naturalmente a vida eterna. Vestes brancas representa a vida eterna. Ou não haveria evidência de vestes brancas. Se fosse que são perdidos, não poderiam ser dados vestes brancas. Mas veste branca é o sinal da justiça. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vinga o nosso sangue dos que habitam na terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos, os seus irmãos que haviam de ser mortos com eles. Pois bem, note especialmente que nenhum destes subiu ao altar foi morto pelo testemunho de Jesus. Eles não foram mortos como Antipas, que foi morto por testemunhar de seu nome. Estes não são nascidos de novo. Escuta, os que estão debaixo do altar, o profeta diz, não são nascidos de novo. Vem com a vida eterna como possessão deles. Eles vieram na ressurreição, sim, e receberam vida por causa de sua permanência na palavra. E note como estes estão clamando por vingança. Eles não podem compor a noiva. Esses que estão embaixo do altar, o profeta diz, não faz parte do grupo da noiva. A noiva vira sua face e clama. Escute, disse, a noiva não clama pela vingança, mas a noiva vira sua face e clama, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Estes são judeus que estão embaixo do altar, né? Eles têm de ser, porque eles estão no quinto selo. E é no quarto selo que a noiva gentia é levada no rapto. Quarto selo. Assim, esses judeus não são nascidos do seu espírito. Eles nem sequer creem que Jesus é o Messias. Mas como eles foram cegados por Deus por causa dos gentios, Deus lhes deu a vida eterna na base de que, embora eles não pudessem vir a Ele, foram verdadeiramente fiéis a toda a palavra que conhecia e morreram por ela quando multidões. Agora veja, morreram por ela quando multidões morreram sob Hitler, Stalin, etc. E morreram ainda. É na segunda ressurreição, quando as 5 virgens nécias ressurgirão. Escute. É na segunda ressurreição que as virgens nécias, as denominações que não creem nesta mensagem, vão perder o rapto, eles não gozarão o milênio, só depois do milênio, na ressurreição geral, é onde a denominação vai aparecer. Mas no tempo em que a noiva estará na glória, a denominação ficará repousada sobre os túmulos para esperar a segunda ressurreição. O profeta, nesta mensagem, era de Sardes, parágrafo 100, ele diz assim, é na segunda ressurreição, quando as 5 virgens nécias ressurgirão. Note que elas eram virgens, elas não tinham o Espírito Santo, assim deixaram de estar na noiva. Por causa de não ter o Espírito Santo, deixa de ser grupo da noiva. Quando as 5 sábias, como queria dizer, que tinham azeite, se tornaram para parte desta noiva. Mas estas pessoas, sendo um povo separado, um povo que tem o amor de Deus e tentando permanecer na palavra,
segundo o que conhecia dela, e sendo uma ajuda no trabalho do Senhor, ressurgirão no final do tempo. Eles perderão o milênio. Está vendo o profeta como diz? O que vocês podem começar a notar que estas verdades são muito mais importantes e maravilhosas do que temos escritos. Todas estas pessoas têm seus nomes no livro da vida. Todas estas pessoas têm seus nomes no livro da vida. Tanto o incrédulo, tanto a noiva, tanto a virginécia e a virgem prudente. O profeta afirma nesta mensagem, parágrafo 101, todas estas pessoas têm seus nomes no livro da vida e seus nomes permanecem. Porém, quais os nomes que não permanecem? Aqueles do sistema mundial da igreja, que combate a noiva. Estes, sim, são os que terão seus nomes removidos. Os que estarão contra esta mensagem. Os que estarão contra a noiva. Os que se ajuntarão à besta. São esses que esperam os seus nomes serem removidos. Estes são os que se perderão. Eles serão lançados no lago de fogo, afirma o profeta para esta era. Vamos dar agora outro passo. Antes, porém, de fazê-lo, deixe-nos recapitular nosso caso até aqui. Primeiro, de tudo sabemos com toda a segurança que o propósito de Deus se firma na eleição. Foi no propósito nele mesmo. Foi proposto nele mesmo. Foi propósito de Deus gerar um povo com ele mesmo, que seria a noiva palavra. Ela foi escolhida antes da fundação do mundo nele. Ela foi preconhecida e amada antes mesmo de ter sido gerada durante as eras sobre a terra. Ela foi redimida pelo seu sangue e não pôde nunca entrar em condenação. As eleitas, antes da fundação do mundo, elas não podem passar pela condenação, afirma o profeta. Ela não pode nunca estar no julgamento. É isso que eu quero. Por causa de não poder ser imputada a ela. O que é a culpa? De acordo com Romanos capítulo 4, versículo 8. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa pecado, mas verdadeiramente ela estará com ele em seu trono de julgamento, julgando o mundo e até os anjos. Seu nome, cada um de seus membros, foi escrito em uma secção do livro da vida do Cordeiro. Escuta, a noiva, que não será removido o seu nome, é porque foi escrito em uma secção do livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Escute, há livro da vida, que é todo o nascimento físico terreno. É este livro da vida. Mas há os que constam o seu nome no livro da vida do Cordeiro. Em segundo lugar, há outra classe. Seus nomes estão também no livro da vida. E eles ressurgirão na última ressurreição. Tais como as virgens nécias, os justos dos quais se fala em Mateus capítulo 25. Nesta classe estão também aqueles que não adoraram a besta, nem foram envolvidos no sistema do anticristo, mas morreram pela sua fé, ainda que não estivesse na noiva, não tendo nascido de novo. Mas eles se levantarão na segunda ressurreição e entrarão na vida eterna. Em terceiro lugar, há os que estão na linha de fronteira, como os cristãos tais como vimos em Israel saindo do Egito. Estes têm seus nomes no livro da vida e as suas obras escritas nos livros. Estes têm falhado em obedecer a Deus e, sendo vazios do Espírito, ainda que os sinais e as maravilhas estivessem entre eles, terão seus nomes removidos do livro da vida. Esse é o grupo
que será removido os seus nomes no livro da vida, porque mesmo que viram a mão, como disse Isaías, quem deu crédito à nossa pregação, eles viram, escutaram a mensagem, não quiseram dar a mensagem, quiseram se satisfazerem com seus prazeres, e esses perderão a vida eterna. Entre estes grupos estarão aqueles judeus que, embora totalmente vazios do Espírito Santo, mas são religiosos, terão manifestações em suas vidas e, embora estando nos livros, não foram eleitos nele. Outros, tais como Balaão, estarão neste grupo. Escute, Balaão estará neste grupo. Em quarto, último lugar, estarão aqueles cujos nomes não foram nem jamais serão escritos nos livros. Escute as coisas como são. Isto vamos encontrar em Apocalipse. Isso vamos encontrar, estes tais são encontrados em Apocalipse capítulo 1, capítulo 13, versículo 8, e Apocalipse capítulo 17, versículo 8 também. E adoraram na besta, todos os que habitam sobre a terra. Está a ver? Esses são ímpios. Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Mas no livro da vida tem. Mas no livro da vida do Cordeiro, como pagão, não consta. Porque quem consta no livro da vida do Cordeiro é aquele que é salvo. Está vendo? É aquele que é salvo. Desde antes da fundação do mundo. A besta que viste foi e já não é. E há de subir do abismo, irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá, Jesus disse. Que virá. Jesus disse que um certo grupo aceitaria que viesse em seu próprio nome. São esses que Jesus disse. Via nome do meu Pai, não me creste, mas se os outros vierem a seu nome, estes aceitarão. São esses que serão lançados no lago de fogo, porque o nome de Cristo não creram, mas outros vieram a seus nomes, estes creram. Somos católicos, somos fulano, abraçamos, graças a Deus, estamos na igreja. Mas em nome do Senhor Jesus Cristo, eles não creem. E o que diz aqui a Bíblia, o que diz aqui o profeta? Jesus disse que um certo grupo aceitaria que viesse em seu próprio nome. Este é o anticristo. E isto é exatamente o que está escrito deles em Apocalipse 13, versículo 8, e Apocalipse 17, versículo 8 também. Estes foram ordenados por Deus, mas não para a eleição. E neste grupo se encontra aqueles tais como Faraó. Dele se diz, para isso mesmo te levantei, vasos de ira. Estão vendo bem? Malta bestas. Outros que não podemos mencionar como grupo Faraó, foram preparados para serem vasos da ira. Irmão, arrependa-se, para que não seja incorporado como vaso da ira. Você não pode ser vaso da ira. Ainda há tempo para você se arrepender. Veja aqui está dizendo, como malta Faraó, dele se diz, para isto mesmo te levantei, vaso de ira, preparado para a perdição. Isso pode ler em Romanos capítulo 9, versículo 17 e 22. Nenhum destes seria colocados nos registros da vida. Eu não estou dizendo que não há registro deles. Sem dúvida que há alguma espécie de registro dele, mas não no registro da vida. O propósito da sua existência é tratado de maneira superficial na última parte deste livro. Mas podemos acrescentar mais duas escrituras. Provérbios capítulo 16, versículo 4. O Senhor fez o ímpio para o dia do mal. Está vendo? O Jó capítulo 21, versículo 30. O mal é preservado para o dia da destruição e arrebatado no dia do furor. Desde que esta porção da palavra é difícil para a mente humana,
aprender, ela deve ser aceita e crida pela fé. Alguns ficarão ofendidos pelo que tenho anunciado, porque falham em compreender a sabedoria de Deus, que estabelece que Deus é Deus. E porque Ele é Deus, uma pessoa não pode destruir seu conselho, ou contrariar sua vontade e propósito. Mas Ele, sendo onipotente, está dirigindo todos os negócios e fazendo o que quer que Ele deseja com toda a sua criação. Porque eles foram criados pelo seu beneplácito. Por conseguinte, como disse Paulo, se Deus tomasse um pedaço de barro e fizesse deste mesmo pedaço de barro um vaso para a honra e outro para a desonra, quem poderia ficar ofendido e clamar contrário a ele? Que ele tem o direito de fazer isto no terreno da criação. Somente não podemos negar. No entanto, ele vai mais além, porque segundo Romanos capítulo 14, versículos 7 a 9, temos a prova irrefutável que Jesus pagou o preço de compra do mundo todo. E por isso ele pode fazer como bem quer com o que é seu. Porque nenhum de nós vive para si e nenhum morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se moremos, para o Senhor moremos. De sorte que ou vivamos ou moramos, somos do Senhor. Foi para isto que morreu Cristo e tornou a viver para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Propriedade, não parentesco. E isto é também estabelecido em São João capítulo 17, versículo 2. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê vida eterna a todos quanto lhe deste. Agora, se imputamos onisciência a Deus, devemos também aceitar que Ele é o perfeito em sabedoria, em justiça. Vem? Este plano de eleição e reprovação é a sabedoria de Deus revelada em todas as eras, como diz Efésios capítulo 1, versículo 3 a 11. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou em todas as bênçãos, vem? Com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filho de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradável a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propuseram em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto os que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Assim, se Deus tem designado deste modo que haja aqueles cujos nomes estejam colocados em uma secção do livro da vida do Cordeiro, e não podem ser apagados, porque eles são os nomes de sua noiva. Então devemos aceitá-lo. Se declara também que há aqueles cujos nomes estão colocados no registro do livro da vida, mas no preconhecimento de Deus eles deviam cair
e ter seus nomes removidos. Está vendo? Deus conhecia quem poderia permanecer com a palavra e quem deveria cair. E é neste sentido que os que ele tinha visto que esses iriam para a terra seriam enganados com evangelhos falsos, não quereria esta mensagem, são esses que ele viu que os seus nomes seriam removidos no livro da vida. Mas ele viu também os que estariam aqui na terra, mesmo tentando ser enganados, mas eles abraçariam esta verdade. Ele conheceu, são esses que os seus nomes mantêm no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. Vem? Oh, graças a Deus. Se há aqueles cujos nomes nunca foram colocados em um registro da vida, devemos aceitar isto também. E se há aqueles que entrarão na vida eterna depois do julgamento do trono branco, simplesmente por terem sido bons, cuidadosos, justos para com os eleitos de Deus, que são seus nomes, então não podemos senão aceitá-lo. Porque quem conhece a mente do Senhor para que o instrua, é uma pergunta. Pelo contrário, sejamos sujeitos em fé a Ele, quem é nosso Pai e nossa vida. Para entender este assunto ainda mais claramente, seria sábio agora aproximá-lo do ponto de vista da igreja através das eras. Até agora temos pensado em termos da remoção dos nomes de indivíduos. Agora queremos considerar não os indivíduos, mas os grupos representados na igreja. Para fazê-lo, comparem. Veja, para fazê-lo, vamos ver. Comparemos a igreja através das eras, a planta do trigo. Um grau de trigo é plantado com a finalidade de um único grau se multiplicar por um certo processo em certo período do tempo. E esta única semente morrerá, mas morrendo, a vida que estava nela surgirá em uma planta que, por sua vez, será a portadora desta vida que é para voltar à forma original, de uma maneira multiplicada. Jesus, a grande semente real, morreu. Aquele sem nenhuma mancha é a vida da igreja, está no meio da igreja. Durante todas as 7 eras da igreja, dando sua vida à igreja, a portadora, com a finalidade que sua própria vida seja produzida em corpos como o seu na ressurreição. E na ressurreição que a semente real verá muitas sementes reais como ele mesmo, e elas serão como ele. Pois João diz, nós seremos como ele. Era a isto que João Batista estava referindo, quando ele disse que Jesus ajuntaria o trigo no celeiro. E esta foi a ressurreição, onde os remidos que foram eleitos para a vida eterna. Agora, amados irmãos, nós damos conclusão desse estudo, eu queria vos mostrar que é da inteira nossa responsabilidade, com todo o cuidado, todo o respeito, ou abraçar esta mensagem. Se você é um eleito de Deus, foi eleito antes da fundação do mundo, tenho por certo que nenhuma coisa que vai te tirar, nem ser riscado o seu nome no livro da vida. Porque você foi visto desde antes da fundação do mundo, que você viria do céu para a terra, nasceres no ventre da sua mãe. Você passaria por toda a tribulação. Oh, glórias a Deus. Escutem, o trigo podia estar no meio de joio, mas nunca o trigo poderia mudar a ser joio. Porque desde onde veio, ele sempre foi trigo. E o joio também poderia estar no meio de trigo, de nenhuma das maneiras que o trigo poderia converter o joio vir ser trigo, porque desde onde veio, também veio como joio. É nesta eleição
que veio como um eleito desde antes da fundação do mundo, ele poderá passar por tribulação, nenhuma coisa que vai lhe alterar, nenhuma incredulidade que vai entrar nele para deixar de crer. Mas aquele que veio como incrédulo lá, nasceu nesta terra, pode ser pregado com que estilo? De nenhuma das maneiras aceitará esta mensagem, porque como Judas veio da perdição e assim voltou para a perdição. Eu espero que você tenha entendido que Dan e Efraim foram removidos os seus nomes no grupo de 12 tribos de Jacó por simples brincadeiras de falta de cuidado. Estavam embaixo da coluna de nuvem que Moisés foi guiado com ele. Eles atravessaram também o mar vermelho, viram as maravilhas de Deus, mas por causa de simples brincadeira, foram riscados seus nomes no grupo dessas 12 tribos. Da mesma maneira, por simples brincadeira das pessoas, você pode ser curado das enfermidades, você pode ser feitas maravilhas assistindo, acontecendo por você, mas por falta de cuidado e ser riscado seu nome no livro da vida. Por quê? Porque foste varido com falsas doutrinas e abraçaste para satisfazer a sua vontade. E por esta razão que você há de ver, Faraó não poderá ter vida eterna, porque ele foi preparado como vaso da ira. E eu creio que você escute isto e procure o que é certo para abraçar. Se é a semente eleita de Deus, você vai abraçar toda a palavra de Deus. Mas se é um perdido, você nunca vai crer esta palavra. Serás inimigo desta palavra. Será um que vai perseguir o eleito. Mas saiba, todos que vão perseguir o eleito são aqueles que os seus nomes foram riscados no livro da vida. E Deus vos abençoe. Amém.